Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a aluna aqui da Escola do Pensar e hoje eu vou estar ali junto com os bastidores para perguntar com o pessoal aqui da bancada sobre os 200 anos da independência do Brasil. Assista agora o nosso podcast. Então, galera, estamos aqui e hoje vamos falar sobre os 200 anos da independência do Brasil. Eu sou a Ana Beatriz. Eu sou a Yasmin. Eu sou o Daniel Fagundes. E eu sou Pedro Simi. Primeira pergunta. O que os 200 anos de independência representam para vocês? Ok, para mim, os 200 anos da independência significa um ato muito importante para a nossa história, quando o Brasil deixou de ser uma colônia de Portugal e virou uma nação independente. Cara, pra mim também foi muito importante, porque além de ser uma nação independente, a gente também, a gente teve a nossa própria economia e a independência não se baseia só em, sair de um país, me desprendir. Também depende, cara, a economia, montamos uma nova cultura. Nosso português é muito diferente de Portugal, que a gente era colônia deles. Então, não só foi importante pra Portugal ou pra só a gente em questão econômica, mas também foi em questão cultural. Isso foi muito importante pra gente desenvolver nossa cultura um pouco mais ainda. Concordo. Com essa cultura que o Daniel acabou de falar, a gente desenvolveu comidas, culturas, línguas, danças também. Importante. Roupas que são muito coloridas aqui, Sim, em diferentes países são muito... As nossas roupas são cores muito vivas, né? Bem diferente da Europa, né, cara? Sim, muito a Europa, eles são mais frios, a gente é Sim. mais quente, é aquele povo mais que gosta do Mais abraço. Da hora. Aqui a gente gosta mais de se tocar, Você né? tem noção, lá eles nem E tomam um outros banho países não. direito, entendeu? E tem países que eles são bem, né, tipo, não me toque, né? E a gente adora... Adora abraçar, adora tocar na mão. O carnaval. Bem diferente, mano. Sim, o carnaval o muito carnaval, bom. Muito bom. Pra mim foi uma honra, porque a gente viveu preso por Portugal faz um bom tempo. Aí agora que a gente foi liberto por conta de Dom Pedro I, pra mim, isso foi uma honra e eu acho isso incrível. E nesses 200 anos, eu queria muito participar desse podcast para poder falar o quanto que eu achei incrível sobre o que Dom Pedro fez. E algo muito interessante que muitas pessoas não sabiam que esse é um ano extremamente importante para o dia 7 de setembro. Eu fui comentar com a minha família e quase ninguém sabia que esse ano a gente completava 200 anos da independência. E eu achei isso, muito... cara, como não sabe? E eles não sabiam. Assim, eu acho que nos Estados Unidos, país mais pra fora, assim, é bem mais interessante de falar, eu acho que a gente lembra mais, Cristóvão Colombo, que, se não me engano, descobriu a América ali dos Estados Unidos, as pessoas lembram mais do acontecimento dos Estados Unidos e não lembram tanto do Brasil, o próprio povo brasileiro, seria uma vergonha isso, a gente não lembra direito do dia, tanto que eu, vou falar a verdade, eu me toquei assim depois que o Milton e o Raul falaram, não gente, a gente vai marchar tal dia, aí eu, calma aí, o que vai acontecer nesse dia? Eu me perguntei, o que vai acontecer, entendeu? Eu mesmo, patriota, não sabia o que era isso. E aí eu fiquei, caramba, cara, eu não soube o que era dia 7 de setembro, sendo que eu tô estudando isso em história agora, entendeu? Não. O que eu tô fazendo? Sim, porque lá nos Estados Unidos eles comemoram muito a independência deles, né? A casa fica toda decorada. Inclusive, eles dia marcham. 4 de julho é o dia da independência. Sim, muitas dos pessoas aqui no Estados país Unidos, todo mundo sabe o lado Caraca. dos Estados Unidos do que daqui. Então Sim. é muito louco isso. E às vezes chega a ser até triste, né? Os próprios Brasileiros. Era pra ser brasileiros- patriota, né, mano? Sim, era pra todo mundo saber isso. Isso é algo, é como saber a língua português, sabe? É algo muito extremamente importante. Então, deve ser porque o pessoal de hoje em dia, eles são movidos mais a celulares e estão, movidos a outras coisas. E aí eles não lembram do nosso próprio patriotismo. Então, se a gente perguntar alguma parte da história do Brasil, talvez ele até não consiga nem responder, porque ele não sabe. Porque ele já, não tem mais aquele querer de estudar sobre o Brasil, do porquê que ele se tornou independente. Perder interesse, né? E esse ano a escola tá trabalhando muito, né? Voltar às raízes antigas, a marchar, fazer o desfile civil, estudar mais aprofundado sobre a independência do Brasil. E eu acho isso muito bom que eles estejam trabalhando isso com a gente. Sou muito suspeito pra falar isso, porque eu tô aqui, desde literalmente do maternal Jardim 1. Eu sempre Sim. marchei, mas sempre cobri firme com a escola. Então, eu sou muito suspeito pra falar isso, mano. A presença da família real no Brasil haveria proporcionado grandes avanços, mas ainda assim, demonstrações de insatisfações aconteceram por meio da Revolução Pernambucana de 1817.
A mudança da família real para o Brasil havia resultado em um grande aumento de impostos e inferido diretamente na administração da capitania. Eu queria saber algumas mudanças no cotidiano na cidade de Rio de Janeiro com a vinda da família real para o Brasil. Cara, eu gostei de falar sobre isso, porque eu não sabia muito do Rio de Janeiro. Como a gente é de São Paulo, a gente não sabe muito de outros estados. E aí eu fui procurar assim, e aí eu fui... Até é bom a gente falar sobre isso. O que você acha dos 200 anos de independência do Brasil? E quando eu falo que a gente mudou de cultura, é porque aqui mesmo, quando eu fui pesquisar, a gente tinha uma cultura, quando eles chegaram aqui, mais europeia. Então, tipo, a gente sempre teve uma cultura mais América Latina, mais puxado aqui pro nosso lado, que é Argentina, Paraguai, iria uma cultura igual a Ana falou bem, um abraça o outro. Mas antigamente, quando Dom João chegou aqui junto com a família real, era tipo uma cultura tipo muito mais europeia, era uma moda muito mais sem louca, graça. Tipo, sem graça, não é aquele negócio brasileiro, gente brasileiro de ser. Bom, com as mudanças, veio... para quem não sabe, o Banco do Brasil foi fundado nessa época. Desde essa época, o Banco do Brasil tá de pé, continuando essa mudança que teve lá naquela época. Com isso, veio os ensinos superiores, a escola. As escolas. Dom Pedro era incrível, cara. Ele mudou totalmente. Ele trouxe várias coisas de Portugal e aqui no Brasil que fizeram muito bem, cara. Esse cara foi Isso que a Bia falou de abrir o Banco do Brasil, eles também abriram uma biblioteca, né? Biblioteca. E Verdade, trouxeram livros cara, da... verdade. Foi. Então, Foi bom, essas mudanças que ele fez aqui. Ele conseguiu fazer isso porque ele era muito estudioso. Diziam que ele era muito estudioso. Aí ele adorava ler livros, ele, tipo, tinha uma biblioteca cheia de livros. Ele levou todos os livros dele junto no barco para o Brasil. Então, tipo, ele deve ter feito tudo isso aí graças aos livros. Por isso que é bom de vez em quando ler algum livro sobre a história ou qualquer outras coisas. E como Portugal, ele fechou todas as coisas para não entrar e nem sair, produtos de Quando lá. houve o bloqueio continental de Napoleão, eles tiveram que cortar todas as relações. Só que o Dom Pedro falou, não vou cortar, e continuou os negócios com a Inglaterra. Brasil. Sim, Aí aqui no chega Brasil. naquele ponto. E ele fugiu pro Brasil com as caravelas, com a família. E aí ele trouxe várias melhorias de Portugal e melhorou o Brasil em requisito de 100%. Ele mudou totalmente o Brasil, construiu um castelo para ele no Rio de Janeiro. Sim, incrível, e cara. lá em Portugal eles estavam muito revoltados porque Napoleão, né? Porque o Brasil tava ganhando bem mais coisas porque abriu com a Inglaterra, né? Sim, o Brasil é muito rico, Uma né? colônia, cara. O Brasil é muito rico Por em exemplo, questão do pau-brasil, da cana-de-açúcar e entre outras coisas. É muito bom. Por exemplo, na Revolução Pernambucana, eu fui dando uma pesquisada, né? Ele falava que o Pernambuco era o país mais... estado mais rico de todos os que estavam lá. Caraca. E, tipo, Pernambuco, ele foi se tornando cada vez maior, exceto o Rio de Janeiro, né? Que ele foi também subindo. Mas Pernambuco, ele foi se tornando mais rico porque ele tinha muito minério. Porque eles transportavam mais pro Pernambuco do que o Rio de Janeiro. Sim, nossa, interessante. Mano. E também tava vendo aqui, eu fui dar uma pesquisada, que eu gosto muito de time, cara. Eu fui pesquisar, tipo, por que tem time lá na Espanha que é Real Betis, Real Madrid e tal. E aí, todos esses times que tem Real atrás do nome, eles têm a ver com o Império ou com alguma coisa que o próprio Império fundou, ajuda o time, entendeu? E aí, a gente vai puxar um pouco mais pra cá, mas, Daniel, o que isso tem a ver com... Meu Deus do céu, você tá falando de 200 anos de independência do Brasil, você tá lá na Espanha? Não, calma aí. Ela falou das coisas que foram abertas, principalmente a Yasmin falou da biblioteca. Qual que era o nome? Real Biblioteca. Era tudo fundado real. Também a Europa tem essa mania de colocar real nas coisas. E como o Império ajudou, é a Real Biblioteca, Real Academia Militar. Então, tipo, muitas coisas foram fundadas com esse nome real atrás. E ao longo do tempo fomos mudando, entendeu? Foi muito lembrando importante aqui isso. também, Dom Pedro trouxe a Marinha, né? Ele fortaleceu, porque naquelas épocas as guerras eram, né, feitas no mar, né? Eles iam, lutavam lá com A os Inglaterra. com os barcos e tal. Portugal era muito parceira da Inglaterra, por isso que eles tinham uma marinha, tipo, muito forte. Sim, mas também Napoleão também, né? Também foi muito boa. Por isso que todos tinham medo de Napoleão, porque a marinha dele era
top, né? É sensacional. Por isso que muitas pessoas tinham medo. Mas com os negócios entre Portugal e Inglaterra, foi fortalecendo muito. E aí melhorou bastante. Cara, O do Brasil também. Você vê que o tanto que o Brasil mudou, assim, tipo, depois que Dom Dom João Pedro. chegou. Dom João. Dom João junto com a família real chegou. Sim. A cidade que os estrangeiros achavam suja, tô falando do Rio de Janeiro, que achavam suja, imunda, mal cheirosa, daqui a pouco tinha cara querendo agregar junto, entendeu? Então, tipo, o Brasil mudou demais, cara. Tanto no nosso jeito de se limpar, porque aqui a gente toma o quê? 3 banhos por dia. Lá na França, o quê? 2, tem que esperar um dia pra tomar banho, ou 2, ou 3. Então, tipo, Cultura eles... totalmente Entendeu? diferente. Ah, nos Diferente Estados demais, Unidos cara. eles nem escovam os dentes praticamente. Oh, meu Sim. Deus. Mudou. Mudou Mudou muito demais. Enfim, as culturas deles, né? Sim, as culturas, né? Muito interessante falar sobre cultura, porque eu aprecio muito, demais a cultura do Brasil. E tem muitas pessoas que não apreciam a cultura do Brasil, que acabam indo para outros países por causa de política, problemas e por fim, né? Mas eu gosto muito da nossa cultura, do nosso jeito caloroso. Eu adoro o Brasil. A gente fala de cultura, jeito. Eu lembro, tipo, eu gosto muito de comer, cara. Eu já lembro diretamente De a culinária. comida. É, comida. Tapioca. E comida brasileira é a melhor, não É, tem o que muito falar, boa. cara. Tanto que, antigamente, nem ninguém... Caramba, culinária brasileira, ninguém se importava. Agora, hoje em dia, sabe quem tá aqui? Jacan, Eric Jacan. Todo mundo aqui conhece. O cara do MasterChef veio de lá da Itália, ou eu não sei de onde, eu acho que foi da França. Ele veio de lá pra cá só pra ver a culinária. Então, tipo, nossa culinária pros estrangeiros tá incomodando, porque a gente tá indo muito bem. Muitas pessoas de outros países que têm interesse por comida, culinária, né? Vêm pra cá estudar culinária do Brasil, cara. Porque a gente é muito bom. E em porque a gente comida. também. A gente é muito alegre, né? Às vezes a gente tá abaixo, mas a gente é muito alegre. A gente tem aquela animação. Autoestima. Sim. Não, Então. não diria autoestima. A A animação gente que é a gente um tem. povo muito alegre, muito, sabe? Sim. Você pode até estar triste. Abraça todo mundo contigo. Mas aí você escuta uma música que você gosta, ouve uma pessoa, você já fica muito mais Tipo, feliz. acho que quando as pessoas lembram da gente como Brasil, lembra comida, É um povo caloroso, o clima Sim. do Brasil, um clima Cara, tropical. cara. também carnaval. Muitas pessoas carnaval. lembram do carnaval quando fala do Brasil. Vem muito estrangeiro pra cá também. Sim, Por exemplo, pro carnaval. no meu prédio, tinha uma pessoa que ela era dos Estados Unidos. E ela foi lá e ela se mudou pro meu prédio. E, tipo, ela é estrangeira, ou seja, ela não falava quase nada do Brasil. Mas, de tempos em tempos, ela se acostumou totalmente com o Brasil. E também ontem eu joguei com pessoas que eram da Bolívia. Eles vieram passar um tempo aqui no Brasil para poder dar uma olhada como que é o Brasil, visitar. E aí ele jogou futebol com a gente e foi, tipo, foi sensacional, foi incrível. É muito bom. Falando que o Brasil não tem muito emprego, eu vou até citar agora que você falou de boliviano, achei interessante. Eu conheço cara assim, tipo, perto do trabalho onde meu pai trabalha, e os caras são, tipo, dentista, e tem um ali que é marceneiro, outro faz outra coisa, tudo boliviano ou venezuelano que veio de lá pra cá pra conseguir emprego. Ou também migraram mesmo. Cara, Lá na é rua incrível. onde a minha avó mora, tem muito africano lá, muita gente Da africana. hora, cara. Muito É, bom. e Eles- eles têm emprego muito bom. Tipo assim, eu fico impressionada, porque Eles veio, vêm de outros veio países. de lá onde a Médico, gente mora há advogado, muito cara tempo. que é de Cargos carro. importantes, Sim, né? Aqui tipo no assim, Brasil. ele veio de lá há Importante, pouco cara. tempo e já tá trabalhando. E eu fico, tipo assim, impressionada. Sim, é muito bom falar sobre culturas. Adoro. Da hora. Gente, observação. Vocês falaram errado. Dom Pedro tinha 9 anos quando a corte portuguesa veio para o Brasil. Então era Dom João, o pai dele. O Dom João que construiu o Banco do Brasil, a biblioteca e essas coisas, tá bom? E emendando já com a terceira pergunta. Por que o Brasil se tornou independente de Portugal? Qual a razão e a circunstância para esse acontecimento tão importante para a época? Cara, vendo assim de um ponto, vamos falar mais. Nessa época tal, a elite brasileira, ela percebeu, tipo, os desejos dos portugueses de querer colonizar o Brasil de novo. Ou seja, tipo, Dom João chegou e aí ele tava conseguindo formar o Brasil um reino. A gente tava quase virando um reino ali. Não sei se é reino ou império que fala, mas a gente tava virando um reino. E aí as pessoas de lá, de Portugal, olharam assim e falaram, não, os políticos mais precisamente, olharam e falaram, não, cara, a gente vai ter que recolonizar. Eles vão virar um império, eu não sei o que pode acontecer, que esse país já é rico de minério, já é rico de muita coisa. Se eles conseguirem, ferrou. E aí a elite brasileira percebeu que
o povo de lá de Portugal queria realmente recolonizar e reformar os laços de colonização aqui no Brasil. Aí eles falaram, não, gente, não vai dar. Pera aí, a gente já tá saindo de colonização e vocês querem que coloniza de Estamos novo. acabando Não. de sair, tipo, de uma perca de minérios, né? É, Porque cara. Portugal roubou muito do nosso Demais. país. Roubou Muito. demais. Teve E o eles ciclo do estavam café. se... Quando eles tava estavam se erguendo, queria Exatamente. colonizar de Queria novo. colonizar de Recolonizar, novo, porque eles pensaram o quê? A gente vai perder, eles vão conseguir ficar mais ricos que o nosso país. Então Com vamos certeza. recolonizar. Que o Brasil, eles queriam que o Portugal ficasse em segundo, né? Porque a gente queria se tornar independente. Mas Portugal não, ele queria fazer o contrário. Ele queria deixar a gente abaixo. Ele não queria que a gente ficasse acima dele. Ele queria ter o controle do nosso país. Sobre a gente. Sobre a gente. Era isso que ele queria. Um dos pontos de partida para o processo de independência do Brasil foi a Revolução Liberal do Porto. Vocês podem explicar o que foi essa revolução? A Revolução Liberal do Porto foi um movimento político. A revolução deles foi acontecida por conta da... Como que é o nome? Por conta das elites de Portugal. E aconteceu em 1820. Onde que Dom João, ele tinha que voltar para Portugal. Ou senão ele perderia o cargo dele de rei. Ou de rei não, imperador. E aí então, teve aí uma certa discussão para ver se Dom Pedro ficava ou se ele ia. Mas aí vai indo mais pra frente porque vai ter uma pergunta sobre isso. Certo. A gente vê isso também. Isso aí tinha uma inspiração liberal. Vamos dizer melhor. As questões que eles queriam eclodiram. Uns queriam forçar Dom João a recolonizar o Brasil, entendeu? E os outros queriam, tipo, parar o absolutismo em Portugal. É isso que eu ia falar, Que eles era queriam que, abolir então, o abolir absolutismo todo o absolutista em de Portugal. Portugal. E o porquê aí- disso... foi mal. E aí, a gente vê assim, caramba, o Dom João tava querendo ser melhor com o Brasil, tava querendo ajudar o Brasil, e o povo de Portugal tava tão querendo em cima, tava tão soberbo, que quis o quê? Não, vamos recolonizar esse povo que eles não merecem, tipo, né? Não é questão de não merecer, mas eles não podem parar de ser colônia nossa. Então vamos conseguir mais terra. Quando a Até gente quer mais porque- terra, o Dom João quer tirar nossas terras. Como é que é isso? Até porque eles tendo a gente como colônia, eles iam ser um dos países mais ricos daquela Claro, época. mineração Porque é eles gigante. iam roubar ainda mais os nossos minérios. Então eles não queriam perder. Eles queriam ganhar para continuar tendo o cargo de poder deles naquela época. E o motivo disso é porque eles tinham uma crise política e economia baixa. Então, tipo, eles queriam recolonizar o Brasil de novo para poder conseguir novamente tornar tudo aquilo que ela tinha se tornado bem antes. Por exemplo, o ciclo do café. Eles ganharam muito dinheiro com isso. Cana-de-açúcar. Aí eles queriam fazer, tipo, Muito, cara. muitas Pau-Brasil. coisas. A gente Sim. vê também, né, cara? Igual o Cimi O falou. algodão O das algodão. roupas. cara. Algodão. E a gente vê aí no que o Cimi falou. Cara, realmente eles estavam com a economia baixa. E vamos parar pra pensar. Foi, tipo, passou nisso aqui o poder deles. Então, tipo, eles num dia tava Dom João fugindo pro Brasil. Depois Dom João saiu, o Brasil já tava literalmente começando a virar um reino. E aí os portugueses pararam de pensar, caramba, cadê a nossa colônia, cara? O que o Brasil tá virando agora? E agora a gente não vai ter mais poder Tava sobre eles. saindo do controle Tava saindo deles, do controle né? deles. E aí, quando tava quase saindo, aí pronto, saiu. E a gente conseguiu se tornar independente mais ou menos a partir por ali. Porque aí, 2 anos depois, a gente conseguiu virar independente. Sim. O trono de Dom João estava sendo ameaçado. A elite portuguesa pedia o retorno da família real para Portugal. Dom Pedro I não foi. O que aconteceu para Dom Pedro ficasse aqui no Brasil? Bom, ele queria ficar porque ele também ele era brasileiro, né? Eles falaram que ele era brasileiro e vivia aqui com outras pessoas. Ele adorava ficar aqui. E aí teve o dia do fico. O dia do fico pra eles era tipo... Não, pra nós é o dia mais importante para o Dom Pedro. Porque ele decidia se ele iria com Dom João pra Portugal ou se ele ia ficar no Brasil e aí acontecer a independência lá, que é mais pro Na futuro. verdade, o Portugal estava solicitando a volta da família do real para Portugal. E aí metade do povo estava falando, ele vai e a outra metade ele fica. Então, no dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro I declarou o dia do fico, ele aceitou o pedido do povo de ficar no Brasil. Igual o Cimi falou, porque ele gostava, ele era brasileiro, ele não ia para Portugal, sendo que ele nasceu e cresceu no Brasil.
Entende? Patriotismo. Então, ele não queria voltar. Então, é por isso que ele queria ficar. Eu vou dar uma pontuação. Acho que Dom João gostou do nosso Brasil e queria ficar aqui, cara. Sim. Olha bem, isso aí aconteceu também por causa da corte portuguesa, né? Que teve que se mudar pra cá. Vamos voltar um pouco, né? A Sim. pergunta tá lá no dia do fico, mas vamos voltar um pouquinho. Dom João teve que vir pro Rio de Janeiro, né? Pra isso tudo acontecer e tal. Porque a França de Napoleão, pra quem não conhece Napoleão, pelo amor de Deus, Napoleão foi Bonaparte. muito forte, cara. A colônia, Ele foi mano, o cara. não é colônia, mas a França chegou a um poder, mano, pelo amor de Deus, que foi isso? A França tava governando literalmente o mundo. Sim. E aí, Portugal já estava, igual o Cimi falou, com uma crise econômica, não tava tão... Não é crise econômica, mas a economia não tava tão Crise boa. política. Então, crise política não tava, tipo, tão legal de ver em Portugal. E aí o Dom João, pra também não ser morto e pegarem a cabeça de Dom João, ele veio pra cá, né? E deixou. E aí, igual a Beatriz falou, e depois ele foi exigido. Pô, cara, você quer ficar aí no Brasil, você não é patriota, você tem que ir patriota também. Gente, não é só patriota do Brasil. Tem gente que é patriota igual você é português, você tem que ser patriota lá em Portugal. Então, acabou que Dom João, na visão deles, pô, cara, o cara vai ficar aí no Brasil pra sempre. Aí pediram pra a família real voltar junto com o Dom João. E nessa, igual a Beatriz falou, Dom Pedro ficou aqui, graças a Deus, e conseguiu depois declarar a independência. Sim. A sucessão dos acontecimentos nos meses seguintes foram responsáveis por incitar a ruptura com Portugal, uma vez que, como mencionado, isso não era certo. Em janeiro de 1822, ao longo do processo de independências, duas pessoas tiveram grandes influências na tomada de decisão de Dom Pedro. Quem foi? Cara, José Bonifácio, vamos começar falando dele. Ele é um cara que foi um monarca bem patriota, que ele era brasileiro e ele ajudou a Maria Leopoldina e a Dom Pedro a ajudar a independência do Brasil. O cara foi inteligentíssimo e ele foi realmente, eu digo, crucial para a independência e para a história geral do Brasil. Ele, cara, era um poeta muito inteligente, como eu falei, e naturalista. Se formou em Direito. Filosofia. E ele também foi um professor, cara. Caramba, você tá sabendo mais que eu, hein, filho? Mas ele era bem, vou falar desse lado dele, era bem naturalista, entendeu? E, cara, muito importante ele pra história toda do Brasil, cara. Eu fico realmente ajoelhado vendo esse cara. Esse cara é perfeito, assim, pra história toda do Brasil. Gente que pensa que só foi Dom Pedro. Não, o cara fez ali todo um bastidores, entre aspas, junto com a Maria Leopoldina. Bom, vocês também esqueceram de citar que ele também foi um poeta brasileiro. Ele também fazia poesias. E uma das ideias dele foi, tipo, defender a civilização dos índios. Ou seja, ele odiava a escravidão. Ele não gostava de ver os negros quebrando as coisas, minerando ou extraindo os recursos que era do próprio país dele para Portugal. Verdade. E ele tinha uma ideia de criar escolas com ensino técnico. Ou seja, ele já tava a ideia dele já estava mais para o futuro. Ele já estava querendo melhorar as escolas. Ele estava querendo deixá-las superiores. Muito bom. Incrível. O cara ajudou a educação em tudo. Agora eu vou comentar um pouquinho sobre a Maria Leopoldina. Maria Leopoldina, ela era uma mulher, ela era uma arquiduquesa. O pai dela era era o homem mais importante no mundo daquela época. Tipo, ela era a top das tops, sabe? Além de ser extremamente inteligente. E uma das coisas que eu pesquisei, que o casamento de Maria Leopoldina foi totalmente arranjado por conta de poder. E ela casou, ela não sabia quem era Dom Pedro. Ela não sabia quem era, nunca nem tinha visto ele na vida. E mesmo assim se entregou para um cara que ela nem sabia quem era. E aí, eles se casaram, e aí a gente vai comentar um pouquinho mais o que ela fez na história do Brasil. E aí, agora eu vou pedir, a mim vai falar um pouquinho sobre a carta. Falar um pouquinho sobre a carta que Leopoldina mandou para Dom Pedro. Pedro, o Brasil está como um vulcão. Até no passo a revolução. Até oficiais das tropas são revolucionários. As tropas portuguesas ordenam vossa partida imediatamente. Ameaçam vós a humilham vós. Caramba, cara.
que carta. Sim. Cara, é uma carta, assim, que ela demonstra muita coisa, cara. Ela fala de vulcão, aí a gente pensa assim, caramba, ela tá falando do vulcão. Que vulcão que no Brasil? tem a O que, ver, que né? ela tá falando? Mas Quer quem dizer- pega num termo, vou dizer, filosófico, um tema mais... Ela quis dizer que já colocando- tava explodindo já. Tipo, você Tava tem que ver caótico. agora, cara. Não dava mais pra Adrenalina, cara, você tem segurar que ver a agora. bomba Então, de Portugal caindo nas costas dela. você Então tem que vir ela- agora, entendeu? Tipo, e vem todo logo. mundo se tornou Tava um revolucionário caos. ali na hora. Tipo assim, até oficiais das tropas foram revolucionários. Tipo assim, explodiu tudo. O Brasil Sim. tava quase desabando ali e Dom Pedro tinha que vir. Sim. Igual ela falou ali, 1 milhão, entendeu? Tipo, então, mano, já tipo- tava chegando, tipo, humilhação. Se você não vir, vai ser humilhação, cara. Pelo amor E de que Deus, vem. portugueses tava ameaçando. Tipo, vem logo. Tipo, Tava a corte pressionando, portuguesa tava ameaçando eles. A corte portuguesa. Mano, pelo amor de Deus, cara. Se é ameaçado pela corte, calma aí, filho. Alguma coisa tá acontecendo. Vem Alguma logo. coisa de errado tá dando, né? O dia que foi conhecido como dia de 7 de setembro foi às margens do rio Ipiranga. Como foi tal evento? Bom, como todos sabem, Dom Pedro estava em Santos com a sua amante, que muitas pessoas não sabem. Dom Pedro era uma pessoa, né, que não era fiel à sua esposa. Tinha várias esposas, amantes, né, por aí. E ele estava com sua amante, por isso que ele demorava tanto para voltar para onde ela Brasil. estava. E aí, Maria Leopoldina escreveu a carta falando, cara, vem logo, porque Portugal tá querendo recolonizar o Brasil, e se você não vir logo, eles vão começar o procedimento. Então vem logo e declara logo a independência do Brasil. Senão tamo... E aí, senão acabou tudo. E aí ele veio com seu burrinho, tá? Não veio todo bonito, de roupinha formal. Ele veio com burro mesmo, até as margens do rio Ipiranga e declarou independência ou morte. Ah, uma curiosidade, pra quem não sabe, quando ele tava indo coisar a independência, ele tava vindo de Santos e ele tinha comido alguma comida estragada e ele tava com muita dor de barriga. Acho que ninguém sabia isso, cara. Caramba, o cara Isso tá é com uma dor de barriga no curiosidade dia da muito- independência. Sim, Que tipo, isso? Nossa, quem desconfiaria que ele estaria com dor de barriga no dia da independência? E aí, Algo muito engraçado, E né, aí de é se falar. importante, dando uma ênfase, cara, você pensa que não, independência ou morte, foi lindo, meu Deus do céu, Nossa. tava todo mundo prostrado ali. Não, ele tava morrendo de E era dor. um monte de cavalo, Um monte de tem gente até que associa, não, chegou de Ferrari lá e tava tranquilo. Claro que não, era com o burrinho mesmo, com o que tinha. chegou com o burrinho com dor de barriga e falou, não, independência ou morte. É É foi isso, isso, galera. tchau. Então, tchau, falou, é isso. Se eu morrer, beleza. Agora, se eu não morrer, é independência, entendeu? E aí, cara, uma curiosidade sobre isso, vamos voltar um pouquinho no que ela falou, no que a Beatriz falou. Caramba, tava literalmente numa guerra. E ele tava com uma... Da raiva. Ele tava com uma amante em Santos enquanto o Brasil tava precisando dele. Exatamente, tava E quem acabando tava com lá? tudo. Ele tava com uma amante, aí- o Brasil pegando fogo e ele lá. Aí chega a parte. Mulher não é importante. Maria Leopoldina apitou o cara que a gente tava quase morrendo. Tipo, a gente não ia Igual- chegar na independência, cara. Igual o professor Milton falou, né? Atrás de um grande homem existe uma grande mulher. Eu acho também isso, mas eu acho que na verdade é do lado. Do lado de um grande homem existe uma grande mulher. Nunca Sim. tá atrás, mas sempre fica do lado ali, entendeu? Sempre aconselhando, né? Então, tipo, mais um acontecimento. Ele estava com uma... Você já percebeu, deu uma ênfase nisso? Ele estava com uma amante em Santos. O cara pegava todo mundo. Ele não era fiel. Exatamente. E mesmo assim, ele era um cara... Não, foi importante. O cara que planejou tudo. Gente, Mesmo assim, não, eu Leopoldina vou- continuou com ele, sabendo de tudo que ele fazia. Então, Continuou com ela ele. falou, não, vou continuar com esse cara. Vai que o Brasil anda. Mesmo que ele não ande, vai que o Brasil anda, entendeu? Ainda bem que ela mandou uma carta pra ele, né? Senão a gente Cara, não... José Bonifácio sempre teve que estar do lado dela. Sim, Eu acho que José- José Bonifácio esteve mais do lado dela do que Dom Pedro esteve. Sim, entendeu? nessa fase difícil do Brasil, ele era o que tava lá aconselhando, né? Porque Dom Pedro, né, tava... Se Dom Pedro não se ela não tivesse cara. mandado a carta pra ele, a gente seria ainda colonizado de seria- novo ainda pelo seria uma- Portugal. Maria uma Leopoldina, colônia muito ainda. humilde. A mulher era importante, veio da Áustria, casou com um cara que era pé rapado e ainda conseguiu, tipo, suportar um monte de, entendeu? De Um monte de coisas, traição né? que ele fez. Então, tipo, cara, Era uma mulher ele muito tava com uma... forte. Mano, e segundo as aulas do professor Milton, essa mulher ficou rica só com a riqueza de Dom Pedro I. Então, tipo, cara, Dom Pedro tinha dinheiro. Não, toma dinheiro aí, você é minha amante. E enquanto o Brasil tava precisando de dinheiro, enquanto o
Brasil tava precisando da independência, enquanto o Brasil tava precisando de Dom Pedro, onde é que ele tava? Como amante em Santos. Exatamente. Ai, Olha, isso é... olha. Incrível, cara. Inacreditável. Sim. Alguém poderia informar quanto tempo durou a independência do Brasil? Bom, a independência do Brasil durou de 1822 até 1824. Só que durante esses 2 anos, houve guerras por conta da elite portuguesa. A elite portuguesa, de jeito nenhum, queria que o Brasil se libertasse deles. E aí eles começaram várias guerras com eles para ver se eles voltavam atrás naquela decisão à força. Só que com o tempo eles perceberam que o Brasil não ia abrir mão daquilo, que eles não iam abrir mão daquela decisão, e assim eles aceitaram com muita dificuldade, depois de muitas guerras, muito sofrimento, eles aceitaram que o Brasil não seria mais uma colônia. Cara, essa decisão foi muito importante, cara. A gente já falou sobre Dom Pedro, porque, mano, o cara veio realmente de burro pra fazer uma decisão, tipo, você tá entendendo? Vamos falar sério, gente. Um cara vai ser eleito presidente do Brasil, imagina. Vamos falar quando o Bolsonaro foi eleito, em 2018. Aí ele foi eleito presidente do Brasil. Ele vai chegar de burro com dor de barriga? Não vai. Aí a pessoa pensa o quê? Não, o cara chegou pra declarar a independência bonitinho. Com o quê? Com os negócios, formal, roupinha né? da Aquelas roupas Europa. que eles usavam, chegou né? chegou de cavalinho branco, bonitinho. Espada. Com as Então, com aquela espadas, né? espada gigante. É igual o quadro, né? Ele tá num É o quadro que tem. com A imagem que nós espada, temos né? disso é uma mentira. Exatamente. Então, tipo, gente, mentira. O Bolsonaro não vai chegar num negócio com todo a roupa rasgada e também de burro com dor de barriga. Mas Dom Pedro, cara, foi fazer uma decisão muito importante no meio de 2 anos, que, gente, é muito tempo. Falam, não, 200 anos é muito tempo, mas só que 2 também passa. E esses 2 anos foram só de guerra pra conseguir a independência do Brasil. Então foi muito importante, entendeu? E Portugal teve que sofrer tanto, lutar tanto, pra no final, Não ter... Não conseguido ter o a que eles colônia que eles queriam. desde muito tempo já falaram que Não vai, Tornou não vou independente. Tudo aí, voltar. ó, mente pra falar, não, a mulher não participou, igual eu falo. Mente de Maria Leopoldina, já fez tudo antes, assim, falou, não, Portugal fazer isso, aquilo, já ameaçaram a Leopoldina na hora. A gente, já mandou pra Dom Pedro, ameaçaram a gente, estão humilhando a gente, vem logo, senão o Brasil vai acabar, entendeu? Sim. E aí, foi isso. Que foi esse tempo e tudo Sim. isso que aconteceu até a gente conseguir ficar tranquilo com a independência. Não, tranquilo, que a gente ainda teve que fazer um empréstimo lá, lá de, se não me engano, Inglaterra. Tranquilo, né? Tranquilo, Sem fora guerras, do Portugal. assim, fora né? do Mas isso Portugal. a gente teve que sofrer Mas eles também muito, ganharam muito alguns pra Ainda muito declarar a bem. independência. Sim, verdade. É. Ele também ganharam alguns pontos. Por exemplo, na independência, todo mundo pensa, uau, todo mundo lá, um monte de brasileiro montado em cima de um cavalo, com uma espada, todo limpo, pra cima dos portugueses lá, brigando e tal. Mas quando você vai ver, não. Era, tipo, ele falando independência ou simples, morte. né? Ele com burrinho, Com exército, roupas e é simplinhas isso. e com dor de barriga ainda por cima. Sim. Pô, cara. Imagina um herói cagado em cima de burro. Ai, gente. Ai. Tinha que ser assim. Sim. Galera, vocês viram que o coração de Dom Pedro I foi trazido aqui pro Brasil? Sim, eu achei muito legal. Muito interessante. E um pouquinho da curiosidade sobre esse coração é que esse coração tá trancado em 7 chaves. E o último pedido de Dom Pedro, antes dele morrer, foi conservar o coração dele. E tá trazendo agora pro Museu do Ipiranga. Nossa, muito bom, Interessante, muito interessante. Muito incrível. E também uma curiosidade, que o corpo de Dom Pedro está embalsamado no Museu Ipiranga. Ou seja, você também pode ir lá para poder dar uma olhada como que foi, né? Caraca, cara. Inclusive, vocês sabiam que agora em setembro o Museu Ipiranga estará sendo reinaugurado para todo mundo poder ver e todas essas coisas que eles Caraca, falaram. as joias brasileiras lá no Museu do Sim. Ipiranga, vamos ver todo mundo. E Cara, vocês sabem por que eles fecharam? Eles fecharam Não. o museu em 2013 porque houve risco de desabamento e agora, depois de anos em reforma, eles conseguiram terminar e agora vai estar 9 em anos pra exposição. terminar, cara. Caramba. Vai estar aberto pra gente poder ir lá ver. Que da hora, eu vou lá. legal, Se me vão muito marcar legal. de lá, tá? Por favor. Vamos. Por favor. Sim. Qual foi o valor... Qual foi o valor que eles tiveram que reconstruir tudo? Assim, obrigada por me lembrar. Foi mais de 230 milhões de reais que eles usaram para poder 230 reconstruir, milhões. reformar o Museu do Ipiranga. Muito interessante. Caramba, gente. Mas pelo menos as joias brasileiras vão estar tudo também lá, né, gente? ele foi... Além dele ser reinaugurado, né?
reformaram todo ele, ele foi expandido de tamanho. Sim, Cresceram Dobro? mais ele. Caramba. Ficou muito maior, agora vai ficar muito Agora melhor. tá bom da de gente ir lá, ver. hein, gente? Marcar Sim, um fica 8º melhor. aí lá no Ipiranga. Tirar uma passeio. fotinha. Vamos falar com o Milton aí. Milton, por favor, Milton, tá me devendo. Espero que você tenha gostado. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Deixa o seu like aí, fala em novas ideias. Hoje a gente veio trazer um pouquinho mais sobre 200 anos de independência do Brasil. Espero que você tenha gostado. Bom, e agora eu quero agradecer algumas pessoas que contribuíram para o nosso podcast, como o Cleiton, o Jeff, a Giovana e o professor Milton. Se inscreva e compartilhe para outras pessoas também conhecerem sobre a independência do Brasil. Tchau, Tchau, gente! Tchau, galera! Falou!